Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo ao meu perfil, ao meu canal. Você está em Cinema e Fé Cristã. Meu nome é Renato Leles e aqui eu falo sobre filmes relacionados à fé cristã, ou filmes que são seculares, mas que de alguma forma eles refletem os valores cristãos ou a redenção cristã. Aqui esse canal é voltado para cinema, para arte, e o conteúdo que você vai ver aqui pode ser muito interessante para você, porque de repente você quer aprender a contar histórias. Então se você é essa pessoa que quer aprender a contar histórias, eu tenho certeza que você vai aprender muito. E eu também quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal. Você pode também dar o like, você pode compartilhar esse vídeo com pessoas que querem aprender mais sobre a fé cristã e que querem aprender a contar histórias. Esse filme é baseado em fatos reais e ele vai contar a história dessa mulher, da Joana d'Arc, e essa mulher acreditava de fato que ela foi escolhida pelo Criador para poder liderar o exército francês, para poder lutar contra os ingleses. Naquela época havia uma opressão dos ingleses contra os franceses, então ela conseguiu convencer o futuro rei ali da França, e ele deu a ela um exército e ela foi para a batalha. E agora você vai ver um trecho no qual mostra que a Joana estava totalmente errada, que na verdade, de fato, ela estava buscando uma vingança pessoal. E olha só, nós temos algo a aprender aqui, e eu vou te contar no final do vídeo. Então acompanhe esse trecho aqui comigo. Quer se confessar? Estou ouvindo. Eu cometi pecado, Senhor. Tantos pecados. Eu vi tantos sinais. Muitos sinais. Aqueles que eu queria ver. Eu lutei por vingança e desespero. Eu fui tudo que as pessoas acreditam que possam ser quando lutam por uma causa. Por uma causa. Eu fui orgulhosa e fui teimosa. Egoísta. Egoísta. Sim. Cruel. Sim. Cruel. E acha que está pronta agora? Sim. Ótimo. Ego te salvo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. E aí, o que você achou desse trecho, hein? Queria que você colocasse aqui nos comentários. Vamos lá, eu preciso falar desse trecho com você, mas especificamente ali, nesse momento final, ali naquela parte onde aquele ser maligno, eu vou dizer assim, tá? Porque ele tá de roupa preta, enfim. Então ele coloca a mão na cabeça da Joana. Essa cena, especificamente, sabe, esse momento, ele tem uma importância muito grande, porque ali nós vemos a redenção da Joana. E aí você talvez esteja pensando assim, mas Renato, como é que pode? Redenção, para mim, é algo que está relacionado ao divino, né, ao Criador. Sim, de fato é isso, a princípio é isso, mas essa ideia de redenção está presente em todos os pensamentos filosóficos, está presente também, às vezes, na ciência, porque o cientista ele chega a uma conclusão, ele está fazendo pesquisa, ele está pesquisando, né? É o método científico, né? Então ele vai chegar a uma determinada conclusão. Ou então ele já tinha em mente que tal solução para aquela doença era a vacina X. Mas ele continuou pesquisando, ele chegou à conclusão de que não é essa vacina, é outra vacina. Então essa ideia de solução, de reconhecimento, sabe quando você reconhece algo? Isso também está presente nos outros pensamentos filosóficos. Só que, pelo fato da filosofia ser do ser humano, ser do homem, então o homem é um ser limitado. Só que ele vai falar da redenção do ponto de vista dele, do ponto de vista daquele pensamento filosófico. Então a redenção ela pode ser tanto moral quanto imoral. Então aqui nós temos uma redenção, eu diria, imoral até, ou então antiética, ou então antidivina, vou colocar assim, porque de fato durante vários momentos do filme nós vemos a Joana
querendo se conversar com os padres, pedindo a participação dos padres. Enfim, nós vemos que ela tem essa pegada religiosa. E essa ideia de se confessar, ou seja, de se redimir através do padre, está presente numa cena anterior a essa. Então a Joana estava querendo se confessar com aquele padre, ou com aquele bispo, mas ele acabou enganando ela. Então, a gente percebe que nesse momento aqui, a Joana está sozinha, ou seja, assim, ela foi abandonada pela igreja, Deus não está presente na história, porque de fato, isso que o diretor coloca, o Luc Besson, ele mostra isso pra gente, essa ideia de que Deus não está presente nessa história. Então, a Joana estava lá no início do filme, né, toda inocente, né, toda bonitinha, foi lá se confessar com o padre e tal e tal. E aí aparece, né, aquela voz através dela falando, né, Joana e tal. Então a gente começa a ver a partir daí a aparição desse ser. Então ele vai manipulando a Joana desde sempre, desde o início. E a Joana se vê então nesse momento onde ela está sozinha. E como o desejo dela era se confessar, o que ela faz depois de se ver abandonada pela igreja? Então ela se confessa com aquele espírito, ela se entrega ali, porque qual foi a proposta dele? Eu venho aqui para te libertar. E a gente vê algumas cenas anteriores, esse ser, esse espírito, oprimindo a Joana. Na verdade não é oprimir, ele estava fazendo com que ela caísse na real de que foi tudo obra dela. Obra dela. E detalhe, esse ser, ele não aparece assim, assumindo a culpa. Ele não fala assim, fui eu que te manipulei. Não, ele simplesmente faz com que ela caia na real de que foi tudo aquilo foi por conta dela, foi uma vingança pessoal. Então ela reconhece que foi isso mesmo, que ela foi egoísta, que ela quis se vingar. Então ela se vê abandonada pela igreja, então ela se entrega ali, ela reconhece que ela fez de errado, sabe assim, ela tem aquele momento de, não, eu me entrego, tá aqui. Então essa coisa da entrega que é a redenção. Isso, que é aquela, às vezes é uma satisfação. Tem filme, por exemplo, no Kill Bill, a redenção daquela personagem, da Beatrix Kiddo, a noiva, é aquela cena onde ela tá ali no banheiro, ela tá chorando ali. Você percebe o que é a redenção? Então é esse reconhecimento, sabe? Essa entrega. Às vezes essa redenção ela pode vir através de uma conclusão negativa. Por exemplo, tem filme que a redenção dos personagens de criminosos é quando eles acreditam que o crime compensa. Entende? Então quer dizer, a redenção vai depender da visão de mundo. Mas o fato é que é necessário que haja uma redenção. Ou seja, e essa redenção, de fato, é aquilo que você, roteirista, quer que a pessoa entenda de fato, que é aquilo que ela precisa. Lembra da ideia de marionete? Então, você vai guiando o público através do seu personagem. Esse personagem ele vai fazendo escolhas, que são aquelas escolhas do público. Por isso que é importante a identificação. Se o seu público se identifica com o seu personagem, você vai conseguir guiar o público até onde você quer de fato. Lá no fundo, você quer sim passar uma mensagem. Você quer falar alguma coisa para o seu público, de fato. Então, essa é a redenção da Joana. O que você achou? Fala aí para mim nos comentários. Enfim, vamos conversar sobre isso. E antes de terminar esse vídeo, eu quero falar sobre algo muito importante com respeito à espiritualidade. Nós temos que ver espiritualidade em muitas coisas. Não vou falar tudo, mas em muitas coisas. Por exemplo, aqui, especificamente nesse filme, nesse trecho, né? Se você não assistiu esse filme, ele está no YouTube, tá? O link tá na descrição. Esse filme está falando sobre a fé cega, os perigos de uma fé cega. A Bíblia, ela mostra que a fé cristã é uma fé inteligente. Lembre-se que Jesus vivia fazendo perguntas para as pessoas, inclusive perguntas óbvias. Tinha uma pessoa lá que estava querendo ser curada, Jesus sabia disso, mas ele ia lá e perguntava: o que você quer que eu te faça? Por quê? Ele estava querendo despertar a fé da pessoa. Então, a Bíblia coloca a fé cristã como algo inteligente. Mas aqui, o diretor desse filme, o Luc Besson, não enxergou a história da Joana pelo viés da fé inteligente, e sim da fé cega. Cuidado, porque nós cristãos temos que pensar, temos que raciocinar. Quando a gente se deparar com uma voz que vem na nossa mente, a gente tem que chegar à conclusão: poxa vida, de quem que é essa voz? Essa voz é minha? Essa voz é de Deus? Essa voz é do diabo? Porque essa personagem aqui, a Joana, ela não deu atenção para a voz que veio na mente dela. Sabe por quê? Porque ela queria vingança. Então olha só o sentimento negativo. Os sentimentos, eles nos atrapalham. Eles impedem da gente entender aquela voz que está vindo na nossa mente. E quando o diabo ele vê um sentimento negativo dentro da gente, o que ele faz? Ele sopra uma ideia. Porque ele quer se aproveitar daquele sentimento para fazer com que a vontade dele prevaleça. E qual que é a vontade? Qual que é a intenção do diabo? Lembra que Jesus falou? Ele veio aqui para matar, roubar e destruir. Então, preste bem atenção se você não tem vivido uma fé cega. Sempre pare para analisar aquela voz que está vindo na sua mente. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você curtiu o vídeo, dá um like, deixa seu comentário. Se você quer que eu faça uma análise de algum filme ou de algum trecho específico, coloca aqui nos comentários que eu vou fazer. Um grande abraço e até o próximo vídeo.